Bom dia a todos, bom dia a todas que nos assistem. Quero agradecer por vocês aceitarem o convite para participarem dessa live. Nós vamos falar aqui de coisas muito interessantes. Nós vamos tratar e conversar bastante sobre o mais importante empreendimento imobiliário do nosso mercado, que é o La Reserve. O La Reserve é o resultado da parceria de duas das mais importantes incorporadoras do Brasil, com sede em Belo Horizonte, a Patrimar Engenharia e a Somatos Engenharia. Para conversar com a gente sobre esse projeto único, nós reunimos aqui um time seleto, que é o time responsável pela implementação do La Reserve. Apesar de que nenhum deles necessita de apresentação, eu vou seguir a liturgia do moderador e vou cumprimentar a todos. Queria começar pelo Alex Veiga, CEO da Patrimar. Bom dia, Alex. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqui que nos assistem. É um prazer imenso, viu, Fernando, falar sobre esse projeto em parceria com a Somatos La Reserve. Muito bem. Também conosco está aqui o Humberto Matos, diretor comercial da Somatos. Humberto, bem-vindo. Bom dia à nossa live. Bom dia. Obrigado aí por participar desse grupo aí que tanto trabalhou pelo prédio. Prazer estar junto com a Patrimar nesse empreendimento, mais empreendimento, e obrigado por participarem aí. Ok, muito bem. Conosco também os arquitetos Alberto Dávila e Afonso Wallace, que são pessoas importantíssimas nesse projeto. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Estamos prontos para assistir. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, equipe. É uma honra para a gente estar junto nessa live com esse grupo de feras, tanto do empreendimento quanto das consultoras e interiores. Para mim, é um prazer e uma alegria. Muito bem. Também conosco, a incomparável design de interiores, Eliane Pinheiro. Ei, Eliane, bom dia. Bom dia. Bom dia! E muito obrigado por nos assistirem e nos prestigiarem. Estamos muito gratos a vocês. Que bom! E para fechar esse time maço, esse time seleto, como muito bem falou o Afonso, o nosso Ricardo Pichon, CEO da Pichon Imóveis. Alô, meu caro Ricardo Pichon, bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos assistem. Muito bom estar aqui hoje, dividindo um pouquinho da história de sucesso desse grande empreendimento. Eu tenho muita honra de participar. Obrigado. Ok, muito bem. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu queria lembrar a todos, especialmente a quem está nos assistindo, de duas coisas importantes. A primeira é que, durante o nosso bate-papo, perguntas poderão ser feitas no nosso chat e, ao longo do nosso bate-bola, nós vamos tentar respondê-las também ao final da nossa live e vamos procurar atender a todas as perguntas. A segunda informação, tão importante quanto a primeira, é que nós vamos fazer duas lives. Nós vamos fazer uma primeira live, que estamos fazendo agora, que é hoje, para falarmos do projeto, para falarmos do empreendimento, desde o momento que se teve a ideia de fazer um empreendimento desse gabarito, passando pelo projeto arquitetônico, pela obra, por todas as decisões que foram tomadas, até o momento em que esse empreendimento foi lançado no mercado. Muito bem. Já na terça-feira que vem, dia 19, no mesmo horário, nós vamos fazer uma segunda live. Nessa segunda live, nós vamos visitar os apartamentos modelo, vamos fazer uma viagem por essas duas obras de arte. Estão prontos e vai ser uma oportunidade única. Vocês que estão nos assistindo vão ter a oportunidade de conhecer dois apartamentos. Posso garantir a vocês que vocês nunca viram nada igual. Então, essa será a nossa segunda live. Muito bem. Então, para começar o nosso bate-bola, eu gostaria de passar a palavra para o Alex, e em seguida vai também nos falar o Humberto. Eu gostaria que o Alex iniciasse, Alex, nos contando como é que começou o La Reserve. Como é que foi a largada? Como é que vocês tiveram a ideia? Como é que vocês pensaram nos produtos?
O que vocês, da Patrimar e da Somatos, tinham em mente quando vocês começaram, iniciaram esse grande projeto? Olha, Fernando, muita coisa aconteceu desde o dia que nós compramos esse terreno para cá. Pra você ter noção, esse terreno foi comprado em 2009, portanto, tem 11 anos que nós adquirimos esse terreno. Era, evidentemente, completamente diferente do que estava lá, do que hoje está lá, e, em função disso, o primeiro projeto não tem nada a ver com o que está sendo feito. O primeiro projeto eram 180 apartamentos de 4 quartos menores, em torno de 160, 170 metros quadrados, e ele foi aprovado em 2011. Veja bem, quando esse projeto foi aprovado, a gente começou a questionar o que estava acontecendo com o mercado, e logo depois começou a sinalizar a crise de 2014, 2015, e outros olhares vieram. Será que é esse o produto? E um belo dia, nós tivemos lá, eu, o Lucas, o doutor Francisco Matos, Humberto, tivemos lá, e eu tive uma ideia. Falou, gente, nós temos aqui hoje um projeto aprovado que a gente não conseguiria vender, não teria sucesso. E veio aquela sensação seguinte, puxa vida, vamos melhorar isso aqui, vamos procurar fazer isso aqui uma coisa espetacular. Lembro bem o dia que o Chico falou comigo assim, Alex, pensa bem, chegando aqui uma alameda toda pronta, espetacular, com ruas largas, toda arborizada. E essa ideia foi vingando. O que aconteceu? Nós enxergamos o que não havíamos enxergado lá atrás. A gente tinha um ponto espetacular, uma vizinhança definida, de altíssimo padrão, uma vista de 360 graus para uma região maravilhosa que são as montanhas de Minas, insolação perfeita e uma facilidade tremenda para se implantar ali um projeto espetacular. Por quê? O terreno é muito grande, o terreno tem uma dimensão aí em torno de 15 mil metros, o que é muito raro de se conseguir hoje numa cidade feita Belo Horizonte. Está certo que ali é Nova Lima, mas é a extensão de Belo Horizonte, extensão natural, né? Ninguém nem percebe a diferença entre Nova Lima e Belo Horizonte. Muito bem. E o tempo foi passando, eu fui conversando com o Chico, com o Humberto, com o Lucas, e a coisa foi desenvolvendo. Nessa época, aconteceu o seguinte, os Estados Unidos estavam numa situação horrorosa, e muitos de nós adquirimos apartamentos lá e começamos a frequentar Miami de uma maneira mais intensa. E aí veio a influência americana em fazer ali uma coisa realmente espetacular. Então, nós decidimos fazer aquela terraplanagem, fazer aquelas ruas que não deve nada ao que você chega em Miami e vê. Contratamos um paisagista espetacular e fizemos a praça, plantamos tudo e, de uma hora para outra, o que aconteceu? De fato, consolidou o melhor terreno que a gente poderia encontrar para fazer um projeto grandioso, feito a gente estava idealizando. Muito bem, o mercado sinalizava, tinha muito tempo que Belo Horizonte não tinha um lançamento com as características que a gente já idealizava. O que aconteceu? O mercado queria mais, o mercado queria coisas diferentes, o mercado querendo produto inovador, produto bacana. E aí veio novamente
a influência americana. Então, nós conseguimos fazer o seguinte: vamos fazer aqui um projeto que permita que o adquirente faça o tamanho que quiser, enfim, um projeto flexível. Então, a estrutura desses empreendimentos, desses 2 prédios, foi concebida de uma maneira completamente diferente, que permite que a pessoa coloque a parede onde ela bem entender, sem aparecer viga nem nada. Pé direito, que em Belo Horizonte o normal é 2,60, 2,70, lá o pé direito de piso a piso, ou seja, do piso de um apartamento ao piso do outro, é 4 metros. Isso não tem aqui. Depois que você fizer ar-condicionado, fizer forro, fizer o que você quiser, iluminação, vai dar 3,20, 3,30, às vezes até 3,50. Isso não existe aqui em Belo Horizonte. Aliás, nem em São Paulo e muito menos no Rio. O que aconteceu? Aí faltava, então, fazer o time. Então, vamos montar um time de primeira. Um time coeso e que entre no início do projeto, coisa que é rara aqui no Brasil. Então, nós contratamos a Dávila Arquitetura, com essas pessoas aí maravilhosas que vão poder falar um pouco, que é o Afonso e o Alberto, que são ícones aqui em Belo Horizonte. Vamos procurar a melhor design de interior que eu conheço. Eliane é uma coisa inexplicável, a criatividade dessa artista. É uma coisa que eu nunca tinha convivido, nunca tinha visto, mas e que, inclusive, foi contratada para fazer o meu apartamento, eu vou morar lá. É uma coisa, uma sensibilidade incomparável. Obrigada. E tínhamos também que ter uma pessoa que nos ajudasse na comercialização pelo produto que pelas pessoas que iriam adquirir. E aí escolhemos um campeão, um craque também, que é o Ricardo Pitson, que já era um amigo antigo, cruzeirense, amigo do peito. E, além disso, tínhamos que montar também um time de marketing, também que nos desse uma assessoria maravilhosa. E aí veio a Solution e veio a Comur. O entrosamento Patrimar Somatos é bobagem falar, porque é unha e carne, né? As ideias convergem, a relação é transparente. Enfim, montamos um time. E aí, Fernando, aí nasceu. Foi trabalho, N reuniões, começava 9, 10 horas da manhã, 8 horas da noite. E aí não paramos mais. Ok. E a cada dia que o projeto ia sendo desenvolvido, a gente ficava mais energizado e mais envolvido. E aí, quando a emoção vem, Fernando, as coisas ficam mais fáceis, né? E foi o que aconteceu. E nasceu o La Reserve, que foi um nome sugerido pela Heloísa, e para os 2 primeiros prédios, temos o nome de L'Essence e Apogée, que por si só o nome já fala tudo. Okay. Essa é a história da ideia. Maravilha, uma história realmente que explica muito bem o La Reserve e onde chegamos. Eu queria passar a palavra agora para o nosso Humberto, para ele nos contar sobre essa parceria, como é que isso começou, essa parceria com a Patrimar, e agora que o projeto está virando realidade, os prédios estão subindo e com uma velocidade incrível. Humberto, nos conta como é que é a emoção de estar... Primeiro, como é que começou essa parceria, que tem sido uma parceria de muito sucesso, e esse momento que você está vivendo de chegar no La Reserve, não é a primeira vez na sua vida que vê empreendimentos de alto nível, mas chegar no La Reserve e ver aquilo que vocês pensaram lá atrás, virando a realidade. Bom, bom dia mais uma vez a todos. Falar um pouco da parceria com a Patrimar, como o Alex muito bem falou, a sintonia é
é maravilhosa, as empresas têm uma transparência muito grande, liberdade de uma entrar dentro da outra, ver o que está acontecendo do lado de lá, eles veem o que acontece do lado de cá, mas a origem de tudo aconteceu, acredito eu, no ano de 2003, 2004, a Somatos tinha um terreno no Belvedere, ali atrás do BH Shopping, e acredito que o Alex tinha um do lado, estava para comprar um do lado, e para contextualizar, naquela fase, o mercado estava começando a entrar numa crescente. É o momento aí dos IPOs das empresas, 2004, 2005. A gente notando que o mercado estava entrando numa crescente, foi uma estratégia de defesa. Eu lembro que eles se encontraram, meu pai e o Alex se encontraram, por que não juntos mais VGV, com porte maior, a gente dilui risco, une força, e assim começou. Desses terrenos foi concebido o Chateau de Villandry, que a gente, na época, contratou uns arquitetos muito bons também para estar do nosso lado, já puxando sardinha aqui para o Alberto e para o Afonso. Nasceu esse prédio, um apartamento de altíssimo luxo, para a época muito inovador, uma fachada maravilhosa, com varanda vazada, varanda para os dois lados, e a parceria começou assim. Esse prédio deve ter ficado pronto em torno de 2008, 2009, como o Alex bem falou, nós fechamos o terreno do La Reserve, e fazendo um parênteses aqui, um grande desafio, Fernando, nesse terreno, e para quem está nos ouvindo, foi um jogo de xadrez para fechar esse terreno. Esse terreno são quase 15 mil metros, e são compostos por 35 lotes. Então, vocês não imaginam o jogo, a estratégia para conseguir fechar e juntar todo o bloco. Foi uma coisa assim, eu me lembro que eu chegava em casa às vezes 11 horas da noite, eu jantava no escritório, reunião atrás de reunião com os proprietários, então foi realmente uma loucura. Então, nessa fase de 2009, a gente trabalhou nesse terreno, fechamos esse terreno, mas como o Alex falou, demorou tanto para sair que nesse inteirinho nós já fizemos 2 prédios, que foi o Via Gasparini, que é um prédio num terreno também muito interessante, curioso falar, acho que vale a pena, é um terreno de quase 4 mil metros, na zona sul de Belo Horizonte, tinha um limite de altimetria, então a gente tinha que esgotar todo o coeficiente que o terreno propiciava, mas ao mesmo tempo tinha um limite de altimetria. Mais uma vez, estou puxando muita sardinha, viu, Alberto? Depois você tem que me ajudar. Mas a gente contratou mais uma vez a Dávila e eles fizeram um projeto que foi muito arrojado para a época, um grande T. Então, são 6 apartamentos numa lateral, 6 apartamentos na outra perna do T, 12 por andar, mas foi um grande sucesso. Depois disso veio o home, enfim, e tem muita coisa ainda por vir. E o grande desafio mesmo do La Reserve foi essa parte do terreno e essas centenas de reuniões que a gente fez. Eu me arrisco a falar que foram mais de 100, 200 reuniões até sair esse projeto, e hoje em dia, olhando para trás, a gente tem muito orgulho e eu tenho certeza que foi muito acertada a decisão. Quero complementar, um dia que meu pai chegou na Somatos, sobre o que o Alex falou, 150 e 200 metros no La Reserve, meu pai chegou na Somatos e falou assim: Humberto, ontem eu encontrei com o Alex num jantar, o Alex vai lembrar disso, ele me chamou no canto da festa, num jantar, e falou assim: Chico, nós temos que mudar esse projeto, nós temos que fazer um projeto maior de altíssimo luxo. Meu pai chegou doido na Somatos, eu lembro como se fosse hoje. E aí, enfim, aí foram as pesquisas, a gente notou que tinha uma demanda nesse nicho, e aí sim nasceram as nossas 2 grandes torres. É isso aí, Fernando. Você está no mute, Fernando. Você está no aí. Aê. Tudo bem? Ok. Muito bem. Vamos ouvir agora os responsáveis pelos projetos do Apogê e do Lessense. Alberto, Afonso, pelas mãos de vocês, já passaram projetos de alguns dos mais bonitos prédios de Belo Horizonte, de outras cidades, mas eu queria saber de vocês, Alberto primeiro, Afonso em seguida, como é que foi a experiência de projetar essas 2, que eu chamaria de 2 obras de arte, porque cada vez que eu vou lá eu fico mais impressionado com o que estou vendo. Queria que vocês nos contassem
a experiência, a inspiração que vocês tiveram para chegar a esses projetos? Não, o prédio chama Essência Loeser. Tanto Olha, quanto o Apogeu. Sempre um desafio muito grande. Essência e Apogeu. Vamos lá, Alberto. Olha, é sempre um desafio muito grande você, viu Fernando? É sempre um desafio muito grande você chegar a um terreno único, né? E você chega, é uma chegada que tem segurança, tem guaritas na entrada, tem uma praça na frente do empreendimento, que é uma coisa, é um terreno muito difícil de você achar um terreno com uma praça na frente. E uma vista da montanha de Minas de 360 graus. Então, como ocupar esse terreno da melhor forma possível? Como aproveitar toda essa vista, todo esse potencial? Então, o desafio principal foi aproveitar ao máximo o que o terreno te permite. Então, é isso que nós procuramos estabelecer no início, como seria a forma de aproveitar esse especial. Aí o Afonso pode continuar e descrever a cara do edifício, muito partiu para isso. Muito bem. Diga, Afonso. Nós somos uma equipe significativa no escritório, muita gente, um grupo grande, e um grande desafio nosso realmente é lidar com muitas ideias, né? E esse empreendimento, basicamente, a gente aprendeu muito porque a gente participou desde a concepção, como foi dito aí inicialmente pelo Alex e pelo próprio Humberto, né? Nós participamos de várias reuniões e nessas reuniões estavam envolvidos tanto os proprietários quanto interiores, a Eliane, o Pitio, que quantas vezes nós reunimos no escritório, voltamos em soluções que já tinham sido batido martelo. Então, essa situação de você consolidar, vamos dizer assim, um conceito muito bem elaborado, eu acho que foi diferencial para esse projeto, né? Eu acho que essa equipe montada foi muito acertada, porque a gente tinha uma sintonia, uma sinergia também com interiores, né? Eu acho que essa sinergia funcionou muito bem. Eu me lembro que, inicialmente, o prédio tinha outra forma. Nós trabalhamos com dois tipos de prédio, assim. Nós estamos falando de um deles, de 478, com um núcleo central, né? E a circulação em torno do núcleo, né? E um outro prédio de 671, onde o núcleo é deslocado e nós temos uma circulação linear, né? São propostas diferentes, mas que têm uma personalidade única. Os prédios cada um tem a sua afinidade, tem a sua identidade, mas eles se comportam de maneira diferente, com objetivos diferentes, né? Mas eles se conversam, tem uma relação de encontro entre um e o outro, eles têm um diálogo entre as formas e principalmente no que a gente está vislumbrando agora com uma solução que foi inédita aqui para Belo Horizonte, que é a questão das marquises, né, que esses beirais largos que a gente coloca na sala do empreendimento e que esses vidros e essas janelas, elas descem até o chão. Então, você não tem peitoris nos apartamentos, é como se você estivesse numa casa. Você chega até o nível do chão com vidro, né? Isso é uma situação muito interessante e, ao mesmo tempo, dá uma volumetria interessante para o prédio. Então, foi muito gratificante, foi muito interessante esses desafios, e eu me lembro também das possibilidades de que nós não vamos ter só uma cobertura, vamos ter mais de uma cobertura, né? O Alex comentou isso aí, não, olha, eu vou ficar na cobertura, mas tem gente querendo outra cobertura, então vamos fazer outra cobertura. Por que não fazer outra cobertura debaixo da cobertura, né? E essas soluções foram, ao mesmo tempo que a gente ia desenvolvendo o projeto, a gente voltava em soluções anteriores e consolidava com muita consciência o que o mercado estava pedindo e o que realmente a gente vislumbrava como um edifício ícone e único para a região, né? Ele está no topo do morro, não tem nada mais alto do que ele, né? Então, é um projeto que vai ficar
personalizado aí para o futuro, e é um prédio que ele não, de uma certa maneira, ele não está datado, é um prédio clássico, que vai funcionar para a vida toda. Essa foi uma experiência muito interessante. Ok. Muito bem. Eliane, nossa musa inspiradora, eu sei que a sua preocupação são as pessoas, a convivência, a qualidade de vida, tudo isso está no seu trabalho, nos seus projetos. Você recebeu no colo este projeto também maravilhoso, feito pela Dávila, e que você começou a trabalhar e passou a chamar de seus bebês, como você falou agora mesmo. O Licente e o Apogê são seus 2 bebês. Nos conte como foi a experiência, está sendo a experiência, a sua inspiração para cuidar desses 2 bebês, para cuidar desse projeto tão único, tão especial, que caiu no seu colo. Conte para nós. Bom, primeiro que bebê a gente não cuida sozinha, tem sempre uma babá. Então, eu queria dizer que o bebê é o time, é o bebê e o time todo em torno cuidando. Porque são bebês levados, eles são diferentes, eles são arrojados, eles são inteligentes, eles são hiperativos, são bebês diferenciados, bebês únicos. E pegando o gancho do Alex, pelas Minas Gerais, por essa bela cidade que a gente tem, que está meso a meso, mas ainda é bela, porque a topografia é linda, nós tivemos o privilégio de pontuarmos as nossas montanhas. Então, nós estamos carimbando BH. É como se fosse um carimbo. Aqui é Belo Horizonte. Daí se vê o melhor sol do Brasil. E essa junção de pessoas maravilhosas, com o mesmo objetivo de se dar, de se entregar, e de entregar ao cliente o melhor, porque a nossa maior preocupação não era nos fazer, era fazer quem iria morar lá, dar ao cliente a sensação de estar vivendo numa casa, onde ele pudesse acolher os filhos, que as famílias pudessem se reunir, ter alegria, ter paz, ter tranquilidade, ter harmonia e ter Deus protegendo, porque nós estamos no cume, nós estamos no alto, em contato com o divino. Então, querendo ou não, Deus está sempre conosco, está aí conosco, com essas famílias todas que vão morar, todas privilegiadas, felizes, e com uma equipe que eu não tenho o que dizer, porque é uma equipe alegre, brincalhona, que leva tudo seriamente brincando. Sabemos brincar, mas sabemos trabalhar. Levamos tudo muito a sério, de uma forma brincalhona e feliz. Somos felizes por trabalharmos juntos. Somos felizes por termos esses bebês levados, esses bebês hiperativos, que são impossíveis. Eles são iguais aos gêmeos, os 4. São bebês levados. E, com isso, a gente foi criando amizade, interação, modifica daqui, modifica dali, melhora dali. Cada dia vinha uma ideia diferente, cada dia eu modificava uma coisa, o Alex ficava doido. Eu acho que eu tumultuei um pouquinho, porque as ideias são infinitas. As ideias não mudam. A cabeça é infinita. Deus nos deu a capacidade de pensar e criar, a intuição. E ela é infinita, ela não para. Tinha dias que eu tinha que falar assim, para, chega. Porque menos é mais. Porque eu não parava de pensar. Eu não sei se minha voz está muito esganiçada. Se tiver, vocês falam, tá?
mas foi um prazer enorme. Está sendo um prazer enorme. Está sendo a dia uma experiência melhor. E a melhor de todas foi criar unidade. Eu conheci o doutor Francisco Marcos. Eu vi o Humberto nascer praticamente. Porque eu fiz a casa do Humberto, lá no Clube dos Caçadores. Mas o Alex eu conhecia de pouco, só de vista. O Dávila também, meu amigo. Todos vocês. O Luiz eu conheço há anos. Então, essa convivência, interação, essa harmonia, isso é divino. Isso é maravilhoso. É inesquecível. Eu estou emocionada por ter a essa equipe, por ter sido escolhida e por estar junto de vocês. É o que eu tenho a dizer. Muito bom, Eliane, muito bom. Obrigado pelo seu testemunho, por você falar com o coração. Na verdade, um projeto dessa magnitude, você tem razão, não poderia ser feito por uma pessoa, teria que ser um time muito grande. Agora que nós já passamos pela largada com o Alex, com o Humberto, passamos por esse projeto tão desafiador com o Alberto e o Afonso, você nos contando dessa experiência única, experiência maravilhosa sua, muito bem, esse projeto já é realidade, esse empreendimento já é realidade, e nessa hora eu queria convidar para nos contar um pouco sobre como foi a experiência de entregar esse empreendimento para o mercado. Vai nos falar agora você, Pichon, que como disse o Alex, você tem várias paixões. Duas são muito conhecidas. A paixão em ver o seu time jogar. E a segunda paixão sua é vender imóveis de alto nível, de alto luxo, que você faz como ninguém. Então, eu queria que você nos contasse como é que iniciou isso. Esse processo de entregar este empreendimento ao mercado, dar as primeiras notícias, conversar com os primeiros clientes e falar desse grande empreendimento. Bom, obrigado aí, Fernando, pelos elogios, todo mundo aí, Alex, Dávila, Humberto, Eliane, Afonso. Estou muito feliz aqui de estar falando sobre La Reserve. Eu já participei de vários lançamentos na minha carreira, muitos mesmo lançamentos imobiliários, mas esse foi realmente o mais marcante de todos, o mais emocionante, como diz muito bem a Eliane, e todo dia é uma satisfação enorme a gente conviver com vocês e apresentar aos clientes esse produto que realmente eu tenho muito orgulho. Quero aproveitar aqui, antes de mais nada, também para, de público, agradecer mais uma vez aí o apoio que a Somax e a Patrimar depositaram na minha pessoa, na minha equipe, na Pichon Imóveis, que foi escolhida para comercializar o empreendimento. Agradeço muito esse privilégio e faço sempre, todo dia, o possível para reverter esse apoio que vocês me deram. Antes de responder a sua pergunta, Fernando, eu queria só dar uma pinceladinha. Eu acho que é importante a gente pontuar o que é o La Reserve, porque o La Reserve não são simplesmente 2 edifícios, né, como a gente está falando aqui hoje, de apogeu de licença. O La Reserve é um mega empreendimento, vou falar assim. Nós estamos falando de um terreno aí que tem aproximadamente 50 mil metros quadrados, e eu vou dar uma pincelada rápida do que é o master plan desse empreendimento. Nós resolvemos dividir esse empreendimento em 3 fases distintas. Então, a fase 1 é essa fase que nós estamos falando hoje, que é o apogeu com 671 metros quadrados, e o Lessense com 478 metros quadrados. São 2 torres separadas, totalmente independentes. Essas torres, essa fase 1, está um verdadeiro sucesso de vendas. O apogeu já tem 80% vendido, com 26 apartamentos, nós já estamos com 80% vendido. O Lessense já atingiu os 65% de vendas. E vendas que a gente também se orgulha de falar, não só pela quantidade, mas pela qualidade das vendas. A gente vendeu assim para pessoas do mais alto nível de exigência, de tudo. E tudo para moradores também. Então, são pessoas que vão morar no empreendimento. Não tem aquela figura muito do investidor, sabe?
Então, são pessoas que realmente valorizaram o produto que nós fizemos. Agora, no segundo semestre, a gente vai lançar a fase 2 do empreendimento, que são 2 torres, uma torre de 391 e outra torre de 313 metros, formando um condomínio único, com a mesma área de lazer. Estamos esperando também que vai ser um sucesso esse empreendimento. E ano que vem, se Deus quiser, vamos lançar a fase 3 do empreendimento, onde a gente está já cuidando também do projeto, de que tipo de produto, mas devem ser produtos aí variando entre 250 e 300 metros quadrados. E a gente fecha, então, o ciclo do La Reserve, e essas 5 ou 6 torres vão ficar em volta de uma belíssima praça que a gente tem, com 2 guaritas, uma de cada lado, que fecham o empreendimento. Qualquer visitante, para ter acesso lá, tem que se identificar. E, então, vai ser, com certeza absoluta, o empreendimento mais icônico da cidade, de luxo, e, com certeza, também o mais valorizado. E o que é o mais importante também, e que já está sendo agora, o mais cobiçado. As pessoas vão ter vontade de dizer, eu quero morar no La Reserve, né? Eu quero morar no Apogeu, eu quero morar no Licença, no Unique. Então, a gente tem certeza do sucesso disso. Com relação ao meu envolvimento, eu gosto de usar algumas palavras que parecem assim básicas. Primeiro, que é a questão de amor e carinho. Eu tive muito amor e carinho. Sem eles, a gente não faz nada. E outras palavras que são envolvimento, como algumas pessoas aí já falaram, muito envolvimento da minha parte, que inclusive é a maneira que eu gosto de trabalhar. Na realidade, eu detesto entrar no empreendimento onde o incorporador já me dá pronto, como aqui o projeto, aqui a tabela e vai vender. Eu gosto de entrar realmente nos bastidores. Então, isso aconteceu em 2016, com um convite aí da Patrimar e da Somatos. Aí, quando eu estive lá no terreno também com eles, vi aquela vista maravilhosa, vi a insolação, aquela praça. O Alex me perguntou, Piltio, o que você acha da gente fazer aqui um empreendimento de luxo, apartamentos grandes? Eu, na hora, não titubeei e falei, vamos embora, vamos fazer. Eu tenho muitos clientes que estão esperando uma coisa diferenciada. E pedi para ele, naquele momento também, eu queria participar das palpites, isso é uma característica minha. Eu viajo muito também, olhando os produtos, sou muito detalhista. Então, dei palpite, até Afonso e Dávila são testemunhos aí da quantidade de palpite que dei, me muda isso, muda aquilo, aí depois a gente faz e muda de novo. Vocês estão falando aí de reuniões, eu não lembro aqui certo quantas reuniões, mas eu participei no mínimo de 200 reuniões sobre o La Reserve antes de lançar. Reunião com o pessoal das imagens, reunião com o pessoal de marketing. Até, inclusive, eu quero aproveitar aqui para agradecer essa equipe maravilhosa toda que nos ajudou. E o que aconteceu? Com isso, eu fui tomando gosto pelo negócio. Tinha hora que eu me confundia até, eu achava que eu era até o incorporador do produto, viu, Alex e Humberto? De tão envolvido que eu estava. Muito amor pelo produto. Fui pegando também uma confiança enorme de que a gente estava no caminho certo. E mais do que tudo também, fui conhecer o produto. Eu conhecia até o cômodo de despejo da garagem, vamos falar assim, entendeu? Conhecia tudo. E aí eu pude sair com essas 3 coisas, né? Com muita confiança, muito amor e conhecimento do produto. Saímos em 2018 para oferecer para os primeiros candidatos e fomos tendo um retorno excepcional. Um foi puxando o outro e foi indicando os amigos. E assim, acho que nós conseguimos escrever uma belíssima página de alto luxo do mercado imobiliário de Belo Horizonte e Nova Lima. Muito bem, Piltio. Que ótimo. Você, pelo fato de ter acompanhado desde o início e ter participado de cada detalhe, isso eu tenho certeza que deve estar sendo para você e para a sua equipe um facilitador muito grande, não só para apresentação, mas para vendas. Eu queria aproveitar para que o Alex nos contasse um pouco sobre a obra. Alex, eu também tive a oportunidade de acompanhar, visitar ainda no terreno, aquele platô maravilhoso, quando você nos levou lá. Fomos lá eu, você, o Pichon, o Lucas Couto, que é o diretor de marketing e comercialização da Patrimar, a Larissa, nós fomos todos lá. Você queria nos contar do sonho, Humberto também conosco, e realmente, a partir daquele momento, você envolveu todos nós, e aí foram envolvendo outras pessoas. Eu queria que você nos contasse agora que essa obra
está no alto, está ficando cada dia mais linda. Queria que você nos contasse como é que está sendo o processo, as técnicas que estão sendo usadas, a equipe que está trabalhando, os diferenciais dessa obra, o que está sendo feito para que uma obra desse porte continue andando na velocidade que está, que também é impressionante. A gente chega lá e cada dia que passa, os prédios tomam forma. Queria que você nos contasse um pouco sobre isso. Olha, Fernando, tudo passa por pessoas, né? A gente lá na Patrimar acredita que time é que faz a diferença. Então, a obra é responsabilidade da Patrimar e nós fizemos a primeira reunião, me lembro bem, envolveu toda a equipe e olha, essa obra teve um planejamento junto com o orçamento dela de algo em torno de 8 meses. Então, cada etapa foi avaliada, foi programada, foi orçada e agora está sendo checada. Então, eu acho que o segredo, primeiro, o segredo do andamento, que está muito bom, é esse, né? É se orçar, é programar e acompanhar, né? Eventuais desvios, o que se corrige para voltar para a programação inicial, e é o que está sendo feito. E a obra já está aí com quase 50% dela executada e estritamente dentro do cronograma e também dentro do orçamento. Está muito legal. E bom. Lembrando, uma obra, né? Olha o porte da obra, a chance de ter um erro no orçamento, uma execução de uma fundação que precisa de um pouco mais fundo é enorme. Mas essas etapas já estão todas superadas e a gente conseguiu levar de forma brilhante. Bom, eu posso falar uma coisinha? Lógico. Oba! Eu queria falar, nós somos um time, mas por trás de nós tem um time que ninguém conhece, que são anônimos, mas que são espetaculares, são perfeccionistas, são pupilos seus, são pessoas que constroem com prazer, com alegria. Cada coisa que fica pronta, eles vibram e eles fazem com capricho, com amor, que ou construtoras, vocês dois, né, Patrimar e Comatos, que conseguem ter um time de tamanha fidelidade, lealdade e comprometimento. Isso é muito difícil, porque para conseguir isso depende de quem os comanda. E vocês são são excepcionais comandantes. Obrigado, Eliane. Obrigado. Bom, então, indo, né, em direção ao que a Eliane falou, o que nós fizemos? Nós temos um time lá que é um espetáculo, né? O mestre de obra de uma das torres está com a gente há 20 e tantos anos, né? Então, já sabe, um olhar diferente, ele já sabe que gostou ou não gostou, ou que merece uma atenção. O engenheiro da obra, engenheiro supervisor também, está com a gente há 8 anos. Enfim, a equipe é uma equipe unida, treinada, afinada, empolgada e com uma emoção tremenda, feito Eliane acabou de colocar, na hora que executa uma etapa, é um êxtase. E isso é magnífico. Então, eu te diria que é justamente esse envolvimento da equipe como um todo. Pra você ter noção, toda quarta-feira, de manhã cedo, tem uma reunião com toda a equipe. Quando eu falo com a equipe, não é comigo. Eu, eventualmente, vou. Não está precisando. É com a coordenação, com os mestres, com os encarregados, com supervisores, com os estagiários. E, eventualmente, até às vezes com um empreiteiro, com um executor. Porque assim é que tem que ser, assim é que funciona. Muito bom, Alex. Eu quero pedir ao Humberto para continuar nessa direção dessa obra, que é um desafio muito grande. Humberto,
Eu fico imaginando como é que foi o desafio para aprovar um projeto desse. Hoje, você vendo essa obra erguida ou já numa velocidade tão grande, numa fase tão adiantada, pelo porte de uma obra dessa, queria que você nos contasse um pouco como é que foi conduzir esse projeto, aprovar tudo. Nos fale um pouco sobre isso. Bem, antes de falar, eu queria agradecer aí as palavras, os elogios aí da própria Eliane, viu, Eliane? Parabéns, coração na mesa, parabéns. E só para complementar isso que eu estou falando, eu lembro muito bem quando a Eliane fez a casa que ela falou lá, que é a casa que meus pais moram, a dedicação, apesar de eu ser muito novo, eu lembro lá de puxão de orelha daqui, puxão de orelha ali, sempre exigindo o melhor. Então, assim, essa cobrança, esse perfeccionismo, que também está sendo levado, obviamente, por La Reserve, e quem tiver oportunidade lá vai ver do que eu estou falando. Está simplesmente fantástico. A parte de aprovação do projeto, o processo de aprovação em si foi conduzido muito pelo time da Patrimar, a gente sempre acompanhando tudo, mas foi conduzido lá. Mas, assim, a gente acompanhando e vendo a dificuldade, os desafios, começando até da parte da urbanização. Eu me lembro que, até no detalhe do passeio, do meio-fio, teve zelo, teve capricho, a gente copiou o modelo lá de Miami, a parte de toda a iluminação também, iluminação toda com cabeamento subterrâneo, com iluminação de LED. Então, assim, é o capricho em todos os detalhes. E a obra em si, eu visito a obra, e eu moro perto dali, então eu sempre passo, e cada dia que eu passo eu vejo subindo mais um painel das fachadas unitizadas, que é um conceito novo em Belo Horizonte. São os painéis onde que é um painel inteiro que se encaixa ali os vidros e os granitos, então é quase que uma linha de montagem, uma tecnologia que hoje os Estados Unidos, a Europa usam, é uma tecnologia que foi traga para essa obra. Então, sim, os detalhes realmente impressionam. Quem tiver oportunidade de lá ver, vai ver o que eu estou falando, e a obra, acho que está no ritmo maravilhoso e vai ser entregue perfeitamente para todos os clientes que confiaram no nosso trabalho. Muito bom, Alberto. Pichon, você já participou de grandes lançamentos, talvez dos mais importantes lançamentos imobiliários de Belo Horizonte. Você estava presente nesses seus 30 anos, já tem essa cara de menino, mas já está nessa parada há muito tempo, e você tem uma experiência muito grande. Queria que você nos contasse um pouco sobre o lançamento do La Reserve, como é que foi a captação, tem sido a estratégia de aproximação com o mercado, a estratégia de captação de clientes, como é que foi o processo de comunicação também, o material que você tem, que você usou, como é que você chegou a essas pessoas, se você tem chegado a essas pessoas, e naturalmente também nos contando como é que tem sido a receptividade para um projeto tão único, tão diferente, tão inovador no nosso mercado. Nos fale um pouco disso, Pichon. Falo sim. Obrigado, Fernando. Bom, com relação à parte comercial e juntamente com o marketing, que são duas coisas que caminham juntas, nós fizemos um sistema lá nesse empreendimento totalmente inédito, que eu mesmo nunca tinha participado. É um empreendimento que a gente cuida do produto de uma maneira completamente diferente do que os outros. Porque os outros produtos, os outros empreendimentos, o que acontece? A gente tem uma força de vendas muito grande, tanto na Pichon Imóveis, a Pichon hoje tem 40 corretores, mais as forças de venda das houses. A gente pega os produtos e divulga o máximo possível, né? Tabelas e apresentações, manda para o maior número de pessoas, coloca nas redes sociais. E nesse empreendimento nós fomos num caminho totalmente inverso. A gente quis fazer uma coisa super personalizada. E eu tive um amigo, um saudoso amigo, que trabalhava com pedras preciosas, que você inclusive conheceu, Fernando. E eu almoçava muito com ele, e ele, de vez em quando, no almoço, ele tirava do bolso um papelzinho, tipo esse aqui que eu dobrei aqui no guardanapo. Ele falou assim, eu vou te mostrar aqui uma coisa maravilhosa. Ele abria esse guardanapo e estava lá em cima de um algodão, uma turmalina, uma esmeralda, uma pedra maravilhosa. E aí guardava no bolso de novo.
e eu ficava ali doido com aquela pedra, de ficar vendo e tudo. Então, o que nós fizemos no La Reserve foi exatamente isso. A gente não usou uma comunicação de massa, só eventos dirigidos, uma comunicação dirigida. Para vocês terem uma ideia, toda a nossa força de vendas, eles trabalham simplesmente como se fosse na captação de algum outro cliente. Quando esse cliente é captado, identificado que ele tem potencial, eu, pessoalmente, entro no processo, eu faço questão de fazer os atendimentos. Em falar em atendimento, eu não posso deixar de falar que nós temos o lounge mais espetacular do país, com certeza, e quiçá, talvez, aí do mundo, sem exagero nenhum. Viu, Eliane? Estou vendo você batendo palma aí. Seu projeto lá ficou maravilhoso. Nós temos um lounge realmente que, olha, que mesmo para quem não for comprar nenhum apartamento, vale a pena visitar esse lounge. A gente, inclusive, proibiu de chamar esse lounge de stand. Quem fala stand, a gente dá uma carta de advertência. Foram gastos milhões de reais. Temos umas maquetes maravilhosas, maquetes com 5 metros de altura cada uma, 4,5 metros, uma coisa assim, que são realmente assim, espetaculares. E eu conheço todo o mercado de São Paulo, de Rio, temos, sem dúvida nenhuma, o lounge mais bonito do país. Bom, então, o atendimento, como eu estava falando, a questão muito personalizada, eu mesmo atendo os clientes, vejo o potencial, não tem esse negócio de ficar mandando tabela por e-mail, tabela por WhatsApp, é tudo um atendimento super personalizado, que a gente chama de tailor-made, né? Um atendimento como se fosse ali um alfaiate, tirando as medidas. E para que isso, inclusive? Porque primeiro que a gente não quer esse prédio espalhado na cidade inteira, até para num público às vezes que não tem acesso, não tem condição de comprar. E segundo, porque fazendo esse trabalho, a gente conhece melhor o cliente, vê o perfil dele, e sem preguiça nenhuma. Nós podemos até selecionar o comprador, o perfil. A gente está montando lá, é um condomínio, são famílias que estão lá, são muitos amigos nossos, conhecidos. E a gente, muitas vezes, não tem intenção de vender para um ou para outro, que não tem perfil, que não entendeu a nossa filosofia. Então, assim, é uma coisa muito, muito séria, é um trabalho super personalizado, e o trabalho foi espetacular, deu um resultado muito bom. Eu conheço todos os compradores, nome, sobrenome, às vezes a família, os filhos, e assim, um envolvimento enorme. E eles até, às vezes, me procuram com alguma coisa de pós-venda, estou sempre à disposição. E nesse sentido, sabe, Fernando? Assim, fizemos lá também alguns eventos, fizemos eventos com a Porsche, fizemos eventos com a Talento Joias, que também são do tipo de público que tem muito a ver com esse perfil nosso de apartamentos tão maravilhosos, né? Muito bem. Eu acho que é isso mesmo. Oi, Eliane? Eliane. Nós podíamos tomar uns drinks lá no lounge. Vamos fazer isso. Eu tomei um champanhe lá. Nada. Nunca me Você vai ser convidada, vai ser a primeira convidada, Eliane, para a gente comemorar a entrega dessa obra. Pode ter certeza disso. Eu também espero. Você tem vontade. Vou cobrar em Lucas Couto. Se ele não te convidou, ele vai convidar você em primeiro lugar, tá? Muito bem. Dávila, Afonso, eu tive notícia que vocês visitaram essa semana os apartamentos modelo. Como é que foi? O que vocês viram lá? Como é que foi a experiência de ver aquela obra que um dia estava no papel, estava lá no computador, e agora vocês entram no prédio, no edifício, e vê aqueles 2 apartamentos modelos que estava no sonho de vocês, de ver realizado? Como é que foi a emoção de fazer essa visita a esses 2 apartamentos? Que, aliás, serão motivos de uma live, que eu já convidei a todos, na próxima terça-feira, no mesmo horário. Nós vamos fazer uma live para a gente mostrar a todos vocês aquilo que o Dávila e o Afonso vai nos dar um spoiler agora, ok? Vamos lá? Fernando, eu achei muito bacana. Quando entrei, eu achava que ia entrar numa obra que está em andamento, mas, na verdade, o apartamento está pronto. E o que eu achei mais interessante, quando eu entrei, eu falei,
eu estou numa casa, não estou num apartamento. Isso aqui parece uma casa. E se você... Anisa, acabou o som? Não, pode falar. Posso falar? Então, eu achei muito interessante o aspecto de casa do apartamento. Uma esquadria que vai do piso a teto, as janelas dos quartos gigantescas, todos os espaços muito confortáveis, lugar para guardar tudo, tudo você tem nesse apartamento. Aquele pé direito alto, com ar-condicionado na melhor qualidade. Então, eu falei, não, isso é uma casa. Eu fiquei sem dúvida nenhuma que morar nesse apartamento ou morar numa casa não faz nenhuma diferença. Então, é a mesma coisa que você estar numa casa. Apesar de esse apartamento ser o primeiro pavimento, ele tem uma vista maravilhosa. Você vê as montanhas de Minas de todos os quadros, de todos os lugares. Então, o principal que eu acho é eu não tenho dúvida de que aquilo é uma casa. Que ótimo. Pegando seu gancho, uma casa com segurança. Casa hoje em dia, difícil ter segurança, né? Bem lembrado, Eliane. Com segurança e da qual você não é síndico, né? Você não precisa ser o síndico, porque na minha casa eu sou o síndico. Exatamente. Eu não tenho trabalho nenhum num prédio desse. Afonso, sua experiência dessa visita? Pois é surpreendente, é de cair o queixo. Antes disso, Fernando, eu queria comentar, a Eliane não sei se vai lembrar disso, mas nessas reuniões que a gente acabou fazendo durante a concepção do projeto, teve uma vez que uma reunião foi na casa da Eliane. E eu cheguei lá no condomínio, entrei no elevador, cheguei no apartamento dela. Assim que eu entrei, era um dia de frio, estava com um blazer, e ela falou assim, que blazer é esse? Que corte é isso? Pegou o meu blazer, abriu por trás para saber que marca que era o blazer. Lembra, Eliane? Eu sou muito atrevida. Depois eu troquei de óculos e ela disse o seguinte, esse óculos está pequeno para o seu rosto. Então, esse aprendizado... A proporção não estava boa. Esse aprendizado do detalhe, da preocupação com o perfeito, da preocupação com a essência, da preocupação com a qualidade, isso me surpreendeu muito nessa obra. Muito, a proporção, né? Eu costumo dizer que nesse padrão de empreendimento, o metro quadrado não é 1 para 1. O metro quadrado é 1,20 para 1,20. Nós temos que mudar a cabeça para projetar os ambientes nesse padrão de público. Quer dizer, se você entrar, a sala, o tamanho dessa sala é uma coisa descomunal. Assim, você acha que você está num salão de evento. No ballroom. É um negócio fabuloso, uma coisa incrível. E outra coisa, você não tem limites, porque as janelas estão até o chão e vidro de todos os lados. Então, a sala não termina, ela vai terminar lá nas montanhas, né? O seu olhar vai embora para fora, né? É essa sensação que o Alberto está dizendo, que está numa casa, porque você não sente limites, né? Então, é uma sensação muito interessante, fora os acabamentos e a qualidade, se você olhar pela dobradiça, pelos portais, pelo rodapé, pelo ar-condicionado que está sendo colocado como uma coisa tão delicada. Então, quer dizer, é um negócio que a gente não vê nem aqui e quiçá lá fora, né? Quer dizer, é uma coisa de se impressionar mesmo. É uma obra para a gente tirar o chapéu. Foi muito interessante, assim, essa surpresa. O Alex é perfeccionista. Você lembra, né, Eliane? O Alex tem toque. Olha, aquelas esquadrias de persianas que a gente brigou, lembra, Alex? Vamos pôr para fora, vamos pôr para dentro, vamos
Vamos fazer um outro guarda-corpo que você possa descer com a janela até embaixo e dar segurança a quem está nos andares de cima, né? Outra coisa muito interessante, que a gente foi visitar esse apartamento, ele é um dos apartamentos dos primeiros pavimentos. A sensação que você tem é que você já está no topo, porque o terreno em desnível, o primeiro apartamento não dá a sensação de primeiro, ele dá a sensação de topo, né? Então, é uma situação muito diferenciada e muito exclusiva, né? Essa é uma percepção que a gente tem da obra na hora que visita, né? E as dimensões, essa história da questão da acústica também, da vedação das janelas, você fecha, você não escuta nada lá fora, o vento... ele pode bater, foi feito testes de túnel de vento para as persianas não tremerem durante ventanias. Então, quer dizer, um negócio fabuloso, único, muito legal. Parabéns. Alex, ele tem Eliane. ele tem o Roberto Carlos. É bom registrar. A Eliane falou que não serviu champanhe quando você foi lá, porque a reunião era de trabalho. Por isso que ela não serviu champanhe. Nunca me Mas deram tinha um café com pão que era uma delícia, viu, Eliane? Afonso, Aquele pão de padaria. Eu não ganhei nada. Sim, as suas observações sobre os detalhes do produto, elas são muito importantes. Eu quero até aproveitar essa oportunidade para passar a palavra também para a Eliane, porque ela tem muito envolvimento nisso. Eliane, nos conte como é que você também trabalhou nisso, a escolha, inclusive a escolha das peças para as áreas comuns do prédio. Nos fale um pouco, eu sinto que isso te dá muito prazer de falar. Então, nessa linha que já começou o Afonso, e começou muito bem, falando dos produtos, de características peculiares, específicas de cada um dos prédios, nos fale dessas escolhas, dessa experiência dessas escolhas. Olha, eu vou te falar, sinceramente, se quiser, as minhas coisas, todas intuitivas. Eu não planejo nada. Eu penso, eu durmo, aquilo fica na minha cabeça. Fica. O projeto já está lá. Eu durmo. Muitas vezes eu acordo com as soluções, muitas vezes não. As pessoas que trabalham comigo no escritório se surpreendem, porque na hora que eu sento e começo a desenhar, eu vou mudando, igual uma doida, e acabo modificando tudo do início, mas sai. É tudo intuitivo. Eu não pesquiso. Você vai me desculpar, mas eu não tenho essa resposta para te dar. Porque eu tenho um conceito assim, eu quero uma tonalidade X, eu quero uma volumetria X, mas o detalhe mesmo, você vai ter que acreditar em mim. É intuitivo. Isso é do criador. Todo criador tem que ter uma dose muito grande de intuição, né, Eliane? É só intuição. É só. E a primeira que tem é a que vale. Eu posso rodar, que sempre a primeira é melhor. Ok. Ô, Fernando, eu sou testemunha, eu nunca vi uma criatividade igual. Não tem, eu nunca vi, é incomparável. É isso. Não, Alex. O Alex está... Diga, Alex. Falando que a sua criatividade é sem limite. Eu nunca vi uma coisa... E é rápida, né? É assim. É rápido. Aí tem horas que passou, eu já esqueci. Passou. Ok. Meus amigos, nós estamos caminhando para o final da nossa live. Mas eu não podia deixar de perguntar ao Alex e ao Humberto como é que eles estão vendo esse momento. Nós estamos vivendo um momento no país, um momento difícil, momento, inclusive, que nós estamos fazendo uma live, todos nas suas casas, superando dificuldades, e a gente vê que a Patrimária Somatos continua com a obra no bom ritmo, não parou. Queria que o Alex e o Humberto nos contassem como é que eles estão convivendo com esse momento, como é que eles estão trabalhando com a equipe, continuando a obra dentro dos prazos e superando as dificuldades que este momento impõe a todos nós no Brasil.
Olha, Fernando, no início a coisa foi um meteoro, né, que caiu sobre a gente, sobre o nosso país, nossa cidade, nossa família. Então veio aquele susto, mas esse susto foi digerido e a construção civil está indo super bem. Nós não paramos nem um dia. O índice de falha foi muito pequeno. O que foi feito são as medidas que foram recomendadas, né? A primeira coisa foi afastar as pessoas de risco maior e, imediatamente, a pessoa, ao chegar no canteiro, né, onde tem os prédios, mede a temperatura, dando ok, ela entra, lava as mãos, passa álcool gel e vai, uma a uma, trocar de roupa. Os horários estão flexibilizados para não ter aquele aglomerado, não tem aquilo em momento algum. E a pessoa sai do vestiário, coloca a máscara e vai trabalhar. Não tivemos nenhum problema. O índice de contaminação é baixíssimo, baixíssimo. Te digo que aqui em Belo Horizonte não tivemos nenhum. E uma coisa que foi surpreendente, Fernando, foi o seguinte: assim que a situação foi estabelecida, então o pessoal do RH ia nas obras para conversar com o pessoal, para orientar, né, sobre lavar as mãos, a higiene, depois o uso da máscara, passar o álcool gel. E nós ficamos surpreendidos que vários, às vezes, faltava o básico, faltava sabonete, nem pensar. E quando o pessoal do RH levou para a diretoria esse tipo de informação, nós criamos uma coisa que foi sensacional, que foi a cesta higiênica, sabe? Então, a gente coloca esses itens que eles não tinham em casa então a gente está protegendo não só o operário, o trabalhador, como também a família, sabe? E muita conscientização, muita conversa, muito cartaz, muita explicação. E está indo super bem, graças a Deus. Não paramos, não precisamos parar. E mais do que isso, essas pessoas, às vezes, elas têm uma opção na obra melhor do que tem em casa, porque mora, às vezes, num cômodo, numa casinha aí com 2, 3 cômodos, 4, 5, 6 pessoas, né? Então, aquele aglomerado na obra. Então, está indo bem, graças a Deus. Que ótimo. Humberto, você também tem acompanhado a obra. Como é que você está vendo esse momento, superando as dificuldades, a obra não perde o ritmo? Nos fale um pouco também. Fernando, eu vou ser breve por causa do horário, mas, enfim, o Alex colocou muito bem, as medidas também estão sendo adotadas nas obras de cada empresa, assim, da Somatos também, a gente tem feito todas essas medidas, mas eu queria puxar um pouco para o lado de projeto. Essa pandemia aí realmente vai ser um divisor de águas, está forçando com que a gente mude os nossos hábitos, a gente está tendo que se reinventar, tendo que se experimentar, e todos os setores vão ter que passar por grandes mudanças, e o nosso, obviamente, não é diferente. Então, desde que iniciou-se esse processo, a equipe de projeto da parceria, da Patrimar, da Somatos, tem trabalhado em ajustes de projeto. A gente tem muita preocupação com ajustes de projeto, porque outro dia eu li uma reportagem interessante falando que, ontem, a XP já declarou que até dezembro o home office está definido na companhia e pode ser que seja direto esse modelo. Então, cada vez mais, as casas tendem a crescer e os escritórios a diminuir. Então, pensando nisso, assim, os layouts internos de apartamentos, a gente está preocupado com essa demanda de criar cômodos, espaços, para as pessoas poderem fazer um trabalho em home office, além do pilotis, pegando um pouco até do conceito que a gente vê em Miami, espaços exclusivos para reuniões, para conferências, e coworks embaixo, bem montados. A gente vai ter que investir nessa montagem com tecnologia para permitir realmente atender essa demanda que cada vez mais vai crescer, né? Então, essa parte de projetos eu achei legal pontuar em função disso. Está certo. Eu só queria falar uma coisa. Sim, por favor, Alex. É muito importante. Essa pandemia
aflorou em todos nós uma coisa que estava um pouco esquecida: solidariedade. Isso! Eu nunca Humanidade. tamanha solidariedade, tamanho respeito, tamanha ajuda, tamanho envolvimento pessoal, filantropia que está sendo, que nós estamos vivendo. E isso veio para ficar. Isso não é uma coisa emergencial. Ela é emergencial nesse momento, mas vai se consolidar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Muito bacana. E vamos sair, o país, as pessoas, nós vamos sair melhores dessa situação de quando antes, no início dela. Com toda certeza. Sem dúvida, Alex. O mundo não será o mesmo. Não será. Alex, eu sei até que você não é de ficar propagando isso, mas queria te parabenizar e até te agradecer em nome daqueles que receberam a ajuda por um trabalho que você fez liderando os empresários do Sinduscom, e que vocês conseguiram reunir um dinheiro para ajudar os hospitais mais carentes aí durante a pandemia. Eu sei que você não é de ficar falando sobre essas coisas, mas eu gostaria de ressaltar isso aqui, que é uma atitude do empresário que, nessa hora, tem que olhar também o momento que vive o país, das pessoas mais carentes, de quem precisa. Você não é o único, existem muitos empresários do Brasil fazendo isso. Isso merece a admiração de todos os brasileiros. Os empresários são os fazedores de riqueza, são eles que, nessa hora, têm uma condição especial de ajudar. Cada um ajuda da maneira que pode. Os profissionais de saúde estão fazendo um trabalho maravilhoso, um sacrifício absurdo para poder ajudar. Então, cada um podendo ajudar da maneira que pode, é aquele velho ditado: cada um faz aquilo que dá conta de fazer, que pode fazer. Então, eu só queria ressaltar, te parabenizar por isso. Eu acompanhei isso com você e eu sei que você não foi o único, você reuniu várias pessoas. Nós estamos terminando a nossa live, mas eu não podia deixar de falar isso, já que você tocou no assunto. Obrigado. Fazer o bem faz bem. Eu queria só dar um recadinho final. Não, você vai falar, Pítio, agora, por favor. Você vai falar, vou passar a palavra para você, porque eu tenho uma pergunta muito importante para você, e você, naturalmente, pode aproveitar o momento da resposta e falar esse recadinho que você quer dar aí. O que eu quero perguntar a você é que esse momento é um momento diferente da economia, um momento em que todos nós estamos procurando encontrar os melhores caminhos para a gente diminuir os impactos do que está acontecendo. Eu queria lhe perguntar como é que você está vendo o mercado antes, durante e principalmente agora, porque a gente torce para o pós-pandemia, que ele demore o mínimo possível, Humberto, que as projeções da XP não se confirmem, que a gente volte para os escritórios, para as lojas, para o mercado, que as lojas possam abrir e que, enfim, toda a comunidade que produz riqueza, que produz trabalho, possa voltar. E eu queria perguntar ao Pítio, na sua visão, Pítio, você que é um homem de vendas, que está aí com a mão no pulso do mercado, o tempo todo conversando sobre negócios, como é que você está vendo isso, e especialmente nessa retomada que a gente espera que não demore muito? Bom, Fernando, eu sou da opinião, eu sou um eterno otimista, mas eu também não sou um otimista cego, tá? Eu sou um otimista que estou enxergando as coisas e eu estou enxergando assim com muita esperança uma recuperação da nossa economia. Eu acho que essa recuperação não vai ser assim de um dia para o outro, mas também não vai ser uma depressão pós-guerra, vamos falar. A gente tem indicadores muito bons hoje no país, principalmente essa taxa de juros muito baixas, né? Hoje o dinheiro aplicado ele não rende absolutamente nada se a pessoa for computar. Nós temos também o mercado de ações, que apesar dele parecer assim com muitas oportunidades, ele tem muitos solavancos, né? Como houveram agora muitos solavancos, muita gente perdeu dinheiro, principalmente se realizou a venda das ações. Então eu estou enxergando assim, o Brasil, na realidade, eu costumo falar que a gente é um país muito cascudo, né, Fernando? A gente já tomou pancada de todo lado, e já tivemos 2 impeachment recentemente, e várias crises. Então, o brasileiro, tem gente que fala até que o brasileiro é como se fosse um vira-lata, né? Que a gente está
não fica doente, a gente está pronto para tudo. Então, eu acho que o Brasil vai sair rápido disso aí. E pelo mercado imobiliário, principalmente, em função desses juros baixos. E principalmente também, por incrível que pareça, a gente não tem um estoque muito elevado de produtos, principalmente de lançamentos. Então, hoje, se uma pessoa liga para a minha empresa e quer visitar vários lançamentos, a gente vai visitar 4, 5, 6 lançamentos, dependendo do bairro, 1 ou 2. Então, nós não temos estoque tão elevado. O mineiro aqui, principalmente, é muito pé no chão, então a gente não tem um mercado assim, de muita hipoteca, muito mortgage. Então, assim, não tem aquele desespero total, principalmente nesse segmento de luxo. É um mercado pouco tomado, vamos falar assim. Então, o negócio está sob controle. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, eu não recebi nenhum telefonema de incorporador falando, vamos fazer um feirão, vamos dar desconto. Então, assim, eu acho que eu estou vendo a coisa muito controlada. E, para fechar, o mercado antes da pandemia estava excepcional. Nós tivemos um primeiro trimestre melhor do que o primeiro semestre todo de 2019, para você ter uma ideia. Infelizmente, fomos interrompidos aí por essa criatura. Mas, com certeza, vamos ficar livres dele logo. Muito bem. Pichon, obrigado. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria primeiro dizer a todos que nós vamos abrir para perguntas e responder perguntas na próxima live, porque essa live de hoje foi muito densa, muita informação, e nós já estendemos um pouco o tempo. Eu quero agradecer, primeiramente, a todos que acompanharam essa live. Eu sei que tem gente não só de Belo Horizonte, mas tem gente de São Paulo, tem gente da Bahia, que eu estou acompanhando, que estão nos acompanhando. Tem gente do Rio de Janeiro, pessoas do Rio de Janeiro que estão nos acompanhando, de várias partes do Brasil. Isso é bom, porque nós estamos num momento de tantas dificuldades no Brasil, que temos que ter muita solidariedade com tanta coisa que está acontecendo, difíceis, mas é preciso também, nessa hora, trazer notícias boas, mostrar que tem um Brasil que continua andando, que continua funcionando, porque nós precisamos de um Brasil que produz. Então, eu queria agradecer a todos que acompanharam com a gente essa live, as perguntas que já nos fizeram. Eu queria agradecer a cada um de vocês, pessoalmente, ao Afonso, ao Alberto, a Eliane, ao Pichon, ao Alex, ao Humberto, por esse tempo de vocês, de poder informar ao mercado de um projeto tão ambicioso que Belo Horizonte, Nova Lima e a região do Vila da Serra ganha, que é aqui do lado nosso. É um privilégio para nós ter um empreendimento dessa natureza aqui em Minas Gerais. Então, era isso. Queria saber se algum de vocês gostaria de fazer alguma consideração final. Nós já estamos realmente no final. Então, fiquem à vontade, caso alguém queira fazer alguma última consideração. Só dar um recado, Fernando, que a próxima live é terça-feira que vem, às 10 horas, no mesmo horário, onde eu vou estar lá no Apogeu, no Lecês, e nós vamos mostrar em loco lá, em tempo real, os 2 apartamentos modelos. Vou começar no Lecês, mostrar ele todo, depois dou um tempinho, vou lá para o Apogeu e mostro o Apogeu modelo todo nos detalhes. Bem lembrado, Pichon. Vai mostrar as perspectivas? O quê, Eliane? Desculpa. Pichon, desculpa. Você vai mostrar as perspectivas? Vamos sim, com certeza. Se tiver... Então, elas têm todas. Vamos, né? Vamos enriquecer muito a live. Tá, para o cliente ter noção de como vai ficar pronto. E não deixe... Como a cenaria. Isso. Não deixe de assistir, porque realmente é fantástico. Não tem nada igual a esses apartamentos. Alex, você gostaria de falar alguma coisa para terminar? Sim, eu queria agradecer e dizer que realmente essa próxima live vale a pena, porque é tanto diferencial, é tanta coisa, é tanta novidade, que somente uma live dessa, nesse momento, pode mostrar para as pessoas que estão nos assistindo o diferencial desse empreendimento. Vale a pena, gente, é muito bacana. Muito obrigado a todos. Ok. Muito obrigado por participar dessa equipe. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você Obrigado. Essa live com a gente. Você gostaria de falar alguma coisa, Humberto, fechando aí? Tá tudo bem? Não, mais do que a live, eu acho que também nós estamos abertos lá para quem quiser ir, liga para o Pichon, liga para as equipes aí, porque conhecer pessoalmente também faz toda a diferença. E agradecer a todo o time e todo mundo que nos assistiu.
Maravilha. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Cuidem da saúde e vamos continuar trabalhando, cuidando da saúde, continuar trabalhando, porque o Brasil precisa de todos nós. Um abraço forte a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.